Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 2 da nossa segunda aula. Hoje nós falaremos sobre dilatação térmica linear, tá? E os demais vídeos a gente verá nas aulas posteriores, ok? Então, qual é a motivação de estudarmos dilatação térmica linear? Primeiro, vamos nos situar, né? Dilatação térmica a gente tem do tipo volumétrica, temos do tipo superficial e hoje a gente vai estudar a dilatação térmica linear. A dilatação térmica linear ela tem diversas aplicações. Por exemplo, nos fios, nos cabos elétricos conectados nos postes, nós temos uma dilatação térmica considerada linear, porque o fio ele é muito mais comprido do que largo do que alto. A dilatação térmica é considerada linear porque o comprimento é muito maior do que a altura e a profundidade, que no caso seria a dilatação térmica volumétrica, que é o real, tá bom? Isso não quer dizer que a dilatação térmica linear não é real. Isso quer dizer que há uma aproximação aqui. A dilatação nesse sentido é muito maior do que nesse sentido e nesse sentido, tá? Porque o fio não vai deixar de ser um volume, mas como o comprimento dele é muito maior, então a dilatação nesse comprimento vai ser muito maior do que nos outros sentidos. É o que acontece, por exemplo, nos cabos elétricos que estão fixados nos postes, né? Eles sofrem uma dilatação térmica porque há uma variação de temperatura ao longo do dia. Então, quando você tem uma temperatura baixa, você tem uma variação de comprimento do fio. Quando você tem uma dilatação, uma variação de temperatura alta, você também tem uma dilatação do fio, ok? Isso também é perceptível quando a gente encontra conexões elétricas em dispositivos elétricos, em automóveis, em aviões, enfim, diversas aplicações na área de engenharia devem levar em consideração os efeitos de dilatação térmica linear, como por exemplo as conexões em componentes eletrônicos. No caso de um processador de computador, por exemplo, você tem que levar em consideração os efeitos de dilatação térmica dessas conexões. Uma outra aplicação, e aí bem mais perceptível, não que essa não seja, mas essa aqui é bem mais perceptível, é a dilatação térmica nos trilhos dos trens. Os trilhos dos trens, eles devem ter um espaçamento entre si para justamente evitar esse efeito de dilatação térmica linear, que vai resultar no crescimento do trilho e, por conseguinte, se não tiver um espaçamento entre eles, se não tiver uma sobra de dilatação, um espaço que ele possa dilatar, esse material ele vai compactar um no outro e vai sofrer essa deformação, tá? Que é uma flambagem lateral desse trilho de trem. Isso aí pode provocar diversos acidentes, ok? E como é que se dá a dilatação térmica linear? Primeiro, a gente tem um comprimento inicial de um determinado material. O material vai ser importante, o comprimento inicial também vai ser importante. E ao aquecermos, uma chamazinha aqui, variarmos a temperatura, ou seja, se aqui nós temos a temperatura inicial chamada T0, uma temperatura inicial T0, e se nós aquecermos esse material para uma temperatura final que seja maior do que a temperatura inicial, ou seja, se aqui for 20 graus, aquecermos aqui para 30 graus, nós teremos um aumento de temperatura, nós teremos um crescimento desse material. Esse crescimento a gente vai chamar de ΔL, é justamente a dilatação térmica linear.
E como é que nós calculamos esse ΔL? Nós calculamos a partir de uma equação empírica. O que a gente chama de equação empírica? É uma equação que nós obtemos em laboratório, empiricamente, experimentalmente. Então, como é que nós analisamos esse ΔL, esse crescimento do material? Primeiro, ele vai depender do comprimento inicial. Se eu tenho pouco fio, eu terei pouca dilatação. Mas se eu tiver muito material, se eu tiver muito fio, eu vou ter muita dilatação. Isso aqui a gente chama de diretamente proporcional. Nós vamos depender também de um coeficiente, que eu vou chamar aqui de alfa. Esse coeficiente é o coeficiente de dilatação térmica linear. Tá? Coeficiente de dilatação térmica linear. O que é esse coeficiente de dilatação térmica linear? Ele é a propriedade do material com relação à dilatação térmica. Porque uns materiais vão dilatar mais, outros materiais vão dilatar menos. Cada material vai se comportar de uma forma bem particular em relação à dilatação térmica. Então, cada um tem uma característica que a gente organiza isso de uma forma de tabela para que a gente sempre tenha em mãos para consultar. E vai depender também da variação de temperatura, que é o nosso ΔT, tá? Que a gente representa sempre delta como temperatura final menos temperatura inicial, sendo ΔT. Lembra lá de cinemática? ΔS, ΔV, é sempre o final menos o inicial. Temperatura final, temperatura inicial. Pronto. Esse ΔL, ele vai ter as unidades que compõem o L inicial, tá? Que é o comprimento inicial. Então, se o comprimento inicial está em metro, esse ΔL vai ser em metro. Se tiver em centímetro, isso aqui vai ser em centímetro. Esse alfa e esse ΔT, o alfa ele tem unidade de em graus Celsius recíprocos, que é o grau Celsius elevado a menos 1. Pode ser também graus Kelvin recíproco, Kelvin recíproco, que é o Kelvin elevado a menos 1. Tá? E a unidade de temperatura, ela acompanha a unidade do coeficiente de dilatação térmica. Então, se aqui for graus Celsius elevado a menos 1, que é graus Celsius recíprocos, a variação de temperatura vai ser em graus Celsius. Então, quando eu multiplicar um pelo outro, fizer o produto, eles vão se cancelar. E aí vão ficar sem unidade aqui. A unidade resultante é só a unidade de comprimento inicial. Tá? Esse grau Celsius recíproco quer dizer que a cada unidade de grau Celsius que eu adicionar, esse material vai agir reciprocamente e vai crescer na proporção do valor que for o alfa. A gente vai verificar isso com mais detalhes no exercício, que é esse daqui, tá? Na construção civil, por exemplo, para evitar rachaduras, que é muito comum em estruturas, tá? No caso aqui, armações longas de concreto, usa-se construções em blocos, construções separadas. Então, ao invés de construir uma estrutura longa, muito longa, em um único perfil, é preferível que seja construído em perfis separados. Depois a gente vai ver quais serão as conexões que fazem entre eles, tá? Para quê? Porque aqui eu tenho um comprimento inicial muito longo. Aqui eu terei um comprimento inicial curto. Então, o efeito de dilatação nesses comprimentos menores será um efeito de dilatação menor, tá? E aqui, nesse maior, o efeito de dilatação vai ser maior. Bem, então, nessas pequenas conexões aqui entre os blocos, você coloca, geralmente, o preenchimento de material dilatante, que é o piche, conhecido como asfalto, né? O frio asfalto. É um material que você, ao se deformar, ele seja acomodado, ele preenche aquele vazio, e quando o material dilatar, ele sofre essa deformação, expande
o piche ele sai, ele escapa, e aí quando o material voltar para a condição inicial, esse piche ele volta e acomoda isso aí, como se fosse uma borracha. Só que não é uma borracha, porque a borracha com o tempo dilata, contrai, ela acaba perdendo esse preenchimento. Então isso é feito com o piche, né? E aí a pergunta é, quanto sofrerá de dilatação térmica linear uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos, comprimento inicial de 100 metros, a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius, quando a condição de temperatura aumentar para 40 graus Celsius. Então, gente, vamos organizar as ideias. Primeiro a gente vai organizar esses dados aqui. Quais são os dados? Primeiro, o coeficiente linear. Esse aqui. O primeiro dado numérico que ele forneceu. O coeficiente linear é o nosso alfa. 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. E esse coeficiente, ele é do concreto. Tá? Alfa do concreto. Deixa eu organizar aqui para ficar mais bonitinho. 1,9 vezes 10 a menos 5. Tá? Ok. Comprimento inicial. O L0 vai ser igual a 100 metros. Lembra que essa unidade de medida é a unidade que vai acompanhar o meu ΔL. A temperatura inicial T0, 30 graus Celsius. E quando sua temperatura aumenta para. Se aumenta para, é final. Então, a temperatura final, 40 graus Celsius. Organizados os dados, que é o primeiro passo que você tem que fazer, a gente vai recorrer à equação. Por quê? Qual é a pergunta? Quanto sofrerá de dilatação térmica linear? Então, a pergunta é essa aqui. Tá? Então, nosso ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT, a nossa equação. ΔL vai ser igual a L0, que é 100 metros. Então, meu ΔL vai ser em metros. Vezes o alfa, que é 1,9 vezes 10 a menos 5. Aqui está em graus Celsius recíprocos e a variação de temperatura também está em graus Celsius. Então, não se preocupe. Temperatura final é 40, temperatura inicial é 30. Sempre isso aqui vai ser final menos o inicial. Agora vamos só resolver organizando aqui as ideias. Repetindo aqui, vezes 10 a menos 5, vezes 40 menos 30, 10. Agora é só uma questão de organização do produto que está aqui. 100 vezes 10. Isso vai dar 1000. Tá? 1000 vezes 1,9 vezes 10 a menos 5. Tá? Isso aqui vai dar 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira, vezes 1,9 vezes 10 a menos 5. E aí, como eu tenho base igual, repete a base, soma os expoentes. Então, meu ΔL vai ser igual a... Vamos colocar esse 1,9 aqui para frente, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Vezes 10 elevado a quanto? 3 mais menos 5. Repete a base 10, soma os expoentes. 3 e menos 5. 3 mais menos 5 é menos 2. 9 vezes 10 a menos 2. A unidade de medida, como eu sempre falei para vocês, ΔL segue a unidade de medida do L0, que aqui no caso é metro.
Então aqui vai ser em metro. Só que aqui está 10 a menos 2. Olha, gente, 10 a menos 2, isso é igual a centímetro. 1 centímetro corresponde a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Porque centi é centésima parte, é 10 a menos 2. Isso é o prefixo. Então, isso aqui corresponde a 1,9 centímetro. Porque 10 a menos 2 metros corresponde a centímetro. É um prefixo. E a nossa resposta está aqui, 1,9 centímetros, tá? Então, o espaçamento entre esses blocos de concreto tem que ser de 1,9 centímetro para essa variação de temperatura, de 30 para 40 graus Celsius. Na prática, vai depender muito do local. Você pode ter locais onde a temperatura pode variar de 10 graus no inverno até 40 graus no verão. Isso eu falo aqui, em outros países pode ter uma variação ainda maior. E para fechar, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês treinarem, que também é um exercício de aplicação real. Uma aeronave encontra-se a uma temperatura de voo, menos 41 graus Celsius, sabendo que ela decolou de Teresina às 1 hora da tarde, às 13 horas, a uma temperatura de 37 graus Celsius. E aí a pergunta é, calcule o quanto dilatou é o nosso ΔL, porque aqui fala de um fio de 20 metros de comprimento. Tá? Então você tem a temperatura final, que é a temperatura lá em cima. Aqui você tem a temperatura inicial, que é o início do voo. Aqui você tem o comprimento inicial. Ah, professor, e o coeficiente de dilatação do cobre? Aí você vai fazer o uso da tabela. Tá aqui o coeficiente de dilatação do cobre, vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer notificação, fala comigo. Grande abraço e até a próxima aula.